Então, começando, eu queria dar as boas-vindas às pessoas que estão conosco. Eu sou Guilherme Pacheco, um dos coordenadores da Clínica Social Maria Zeneide Monteiro, da SOBAB, e é um grande prazer estar aqui dando início a essas rodas de conversa de 2024. Então, a roda tem sempre esse caráter reflexivo, né? Então, acho que hoje a nossa ideia é refletir sobre a eficácia da análise bioenergética. Essa técnica existe há, será, mais de 70 anos, né? E, para isso, nós temos conosco o grande prazer de ter Alexandre Barreto e Clarissa Batistella, Rezende Batistella. Eu vou começar falando do Alexandre, porque ele é nosso convidado, né, hoje nesse bate-papo. Então, o Alexandre é psicólogo, psicoterapeuta corporal, analista bioenergético CBT e supervisor. Também é constelador sistêmico, especialista em psicologia clínica, mestre em antropologia e doutor em educação. Algo muito importante na história do Alexandre, ele foi membro do BOT, do Board of Trustees, do IBA, de 2020 a 2023. Eu estou enfatizando isso porque o Board of Trustees é um conselho deliberativo que rege os caminhos da instituição, né, do Instituto Internacional e, portanto, da própria a análise bioenergética, e o Alexandre estava lá, né, representando a América Latina de 2020 a 2023. Nesse mesmo período, ele coordenou o comitê de pesquisa do IBA, né, e que também parte desse projeto de hoje está ligado ao que ele fez lá. Além de tudo isso, o Alexandre é professor associado do Colegiado de Psicologia da Universidade Federal do Vale de São Francisco, em Petrolina, no Pernambuco, e membro do CAPCIM. Eu vou mencionar o CAPCIM, esse consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa, uma rede de pesquisadores na área de medicinas tradicionais, complementares, integrativas, porque eu acho que vai aparecer na nossa conversa de hoje. Falando da Clarissa, que é da SOBAB, né? A Clarissa é psicóloga na abordagem haitiana e analista bioenergética também com CBT, supervisora clínica, professora da SOBAB, facilitadora de grupos psicoterapêuticos. Ela é local trainer, né, na SOBAB, é diretora financeira e também diretora científica da FLAAB. Clarissa também faz parte do CAPCIM, né? Os dois vão falar sobre isso. Ela é mestra em saúde pública pela USP e tem especialização em coordenação de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, curso que ela fez em 2022, além de um aprimoramento em saúde coletiva pelo Instituto Saúde de São Paulo, especialização na clínica haitiana pelo Sede Sapiense. Ela é graduada em psicologia pela Unesp, em Assis, experiência de mais de 15 anos na área de psicologia clínica, atuação na saúde pública do CAPS infantil, ambulatório, por alguns anos, e, além de tudo isso, experiência em pesquisas de saúde e gestão institucional. Então, eu acho que a gente está em muito boas mãos para essa conversa, tá? Eu vou pedir o Alexandre para começar, a Clarissa vai entrar, e o que para a gente é importante é que vocês possam, à medida que eles vão falando, possam perceber o que está mobilizando dentro de vocês. Se tiverem perguntas, anota aí alguma coisa, para, assim que eles terminarem, a gente começar esse nosso bate-papo. Tá bom? Então, Alexandre, está com você a palavra. Ô, Guilherme, obrigado. Eu vou começar dando boa noite, né? Boa noite aí a todo mundo, pessoas queridas. Lorene, alegria reencontrá-la aqui. Estava conversando também com Maria aqui já, e não sei o pessoal que está aí presente, imagino que sejam pessoas próximas aí à Sobap, né?
Prazer conhecer quem está tendo o primeiro contato hoje. Alegria de estar aqui também, a convite de Clarissa, né? Para compartilhar um pouco dessa pesquisa que a gente realizou em colaboração com o CAPSIM, né? Que o Guilherme já referiu. E com esse objetivo, né, de tentar construir dentro das produções também, né, técnicas da análise bioenergética, uma linguagem, né, que cria uma certa relação de comunicação com esse universo da saúde baseada em evidências, né, que é um universo assim bem diferente da tradição fenomenológica da qual a análise bioenergética vem e estabelece também assim as suas bases de construção de conhecimento. Então, inicialmente acho que é isso, né? A gente pensou aqui também assim em construir uma roda de diálogo. Clarissa, acho que construiu um roteiro, né? Talvez ela queira também falar um pouquinho assim de como vai ser a dinâmica de agora à noite e vamos seguir trocando. Então, boa noite, pessoal. Obrigada por terem vindo para fazer essa troca. E queria trazer aqui para vocês, né, um pouquinho sobre por que que a gente quer falar sobre o mapa de evidências. Não sei se pessoas já assistiram no congresso, a gente já falou, não sei se vocês estavam lá. Mas primeiro porque eu acho que é importante mostrar esse trabalho que foi feito durante o ano de 2023 todo, né? E a gente se encontrava todas as segundas-feiras para pesquisar, para falar sobre essa pesquisa. E também eu acho que a gente começa dizendo assim, né, o que que é o mapa de evidência, né? Eu acho que o ponto inicial, né, tudo começa, né, para a gente pensar o mapa de evidência, ele vai tratar de pensar, trazer a pergunta da eficácia da análise bioenergética no campo da ciência, da saúde, né? E aí ele traz essa questão, e aí a partir disso, a gente cria, né, uma rotina, a gente monta, né, 5 etapas para pesquisa, né, entre elas buscar textos, artigos, que reuniões de artigos que falam sobre, né, que falam sobre análise bioenergética, a experiência da análise bioenergética em saúde. Então, assim, inicialmente, Alexandre, acho que a gente podia falar um pouquinho o que que é um mapa de evidência, né? Porque a gente fala, mas eu acho que seria interessante, né? Certo. Então, o mapa de evidências, né, é uma metodologia que vem sendo, né, empregada pela Organização Mundial de Saúde com o intuito de favorecer informação a gestores públicos de saúde, né, sobre efetividade de diversas práticas de cuidado. Então, essa metodologia ela tem sido empregada em vários países e aqui no Brasil, há alguns anos atrás, com todo uma, vamos dizer assim, um discurso, né, por um lado, preenchido, né, de preconceito e de uma visão também muito reducionista, né, do conhecimento científico, começaram a fazer muitas falas públicas, né, sobre o campo das medicinas tradicionais e complementares como pseudociência e outras terminologias. Então, alguns grupos de pesquisadores que trabalham com o que muitas vezes se chamava de medicina alternativa, né, ou medicinas tradicionais, complementares, integrativas, começaram a construir, né, isso congregado através do CAPSIM, em parceria com a OPAS, começaram a construir mapa de evidências clínicas com algumas das práticas que eram mais presentes no sistema público de saúde. Então, foi se desenvolvido alguns mapas de evidência, por exemplo, para a medicina tradicional chinesa, para yoga, para meditação, e com a intenção mesmo de construir uma informação mais qualificada
sobre essas diferentes práticas, né, para os gestores públicos, para os profissionais de saúde, uma informação de fato com uma base, né, mais científica, mais técnica. E aí, dentro desse cenário, né, foi quando houve a possibilidade de propor para o IBA, né, uma sugestão de pesquisa de mapa de evidências, que, por um lado, favorece a gente compilar, né, um volume de informações. Isso não significa que a totalidade do conhecimento que a gente tem no campo da análise bioenergética, né, o estudo é um recorte, todo estudo, toda pesquisa é sempre um recorte, mas a gente compilar um volume de informações que pudessem subsidiar, né, um conhecimento sobre a efetividade ou os benefícios, né, terapêuticos da análise bioenergética para diferentes problemas de saúde, né? Então, o mapa de evidência, ele por um lado tenta, vamos dizer assim, responder a questões como esta, e por outro lado, ele ajuda também a gente a evidenciar gaps, né, ou lacunas que a gente observa no nosso próprio campo. Ou seja, se por um lado a gente consegue ver, ah, sobre depressão, aí a gente descobre que tem vários estudos, alguns mostram efeito positivo, né, aí a gente de repente procura uma outra questão de saúde, ah, e aí não tem muita informação sobre isso. Então, a gente consegue ver que ali é uma lacuna, né, que poderia se desenvolver mais estudos sobre aquele tema ou outros aspectos, né? Então, o mapa de evidência, de alguma maneira, ele ajuda a gente a se instrumentalizar e ter uma visão panorâmica, né? A nossa pesquisa, ela tem um recorte, e é um recorte muito restrito mesmo, né? Apesar da amplitude que a gente tenta abarcar, né? Por exemplo, a gente não pôde incluir nenhuma tese de doutorado, nenhuma dissertação, né, de mestrado, nenhum estudo que não houvesse sido publicado em uma revista científica. Então, isso já restringe, né, porque a gente sabe que, por exemplo, as nossas escolas formadoras, as sociedades de análise bioenergética do Brasil, produzem muito conhecimento, né? Só que são conhecimentos que geralmente se transformam em um trabalho de conclusão de curso, muitas vezes isso pode se traduzir em uma publicação de livro, mas a gente ainda não tem uma cultura tão sistemática de publicar em revista científica. Então, muito do conhecimento que é produzido pela análise bioenergética, a gente, em alguma medida, também não conseguiu incluir nesse mapa de evidências nesse momento inicial, mas estudos que haviam sido publicados em revistas de livre acesso, né? E eu acho que eu acho que a gente inicia, né, a pesquisa do mapa de evidência, eu acho que ela passa por algumas etapas. Eu acho não, ela passa por algumas etapas, né? E, enfim, a gente tinha pensado em fazer em 6 meses, a gente acabou indo por um ano, né? E nessas etapas, acho que a gente foi encontrando algumas, né? Foi encontrando algumas lacunas, talvez, algumas coisas que a gente pode pensar para além, pensar que vai além do nosso campo, né? Porque quando a gente está na análise bioenergética, a gente é acostumado com os termos, né? Então, grounding, por exemplo, ou análise bioenergética, ou psicoterapia corporal. E quando a gente foi fazer, a gente passa por 5 sistemas para criar o mapa de evidência, que seriam os gráficos, né? Que a gente vai mostrar aqui. A gente passou por 5 etapas, né? Uma delas é buscar os textos. Então a gente tinha que buscar os textos de forma online. Eu vou explicar isso para depois vocês entenderem como é que a gente chega no gráfico. E aí, para a gente buscar esses textos, tem que ser artigos online, não podem ser em papel, né, Alexandre? Era isso. E, e a gente tinha que buscar por descritores. E que a gente. E descritores seriam palavras-chave. Quando a gente colocava essas palavras-chave, a gente não encontrava, a gente encontrava outras coisas que não eram da nossa área. Então a gente percebeu, né, nessa busca que a gente não tinha uma
um padrão de palavras-chave. Então, isso acabou demorando um pouco mais na pesquisa, enfim, aí foi fazer pesquisa manual também, o Alexandre fez a pesquisa manual, então acho que seria interessante falar um pouquinho sobre isso, para vocês irem entendendo algumas nuances que foram sendo encontradas, né? Aí depois disso, de selecionar os textos, a gente tem que ler todos os textos, ver quais são os tipos de estudos. A maior parte dos estudos eram revisões bibliográficas, então, apesar de a gente ter muito material, a gente tinha pouco material de escrita, de experiência, vamos dizer, tem bastante relatos de caso, mas é mais a gente não tem tanto material por exemplo, revisões sistemáticas ou séries de caso, enfim, né, que tragam bases de dados para o mapa de evidência. Então, a gente selecionou 56 estudos a partir disso, né? E aí, a partir dessa seleção de estudos, a gente separou esses estudos por tipos de estudos, por tipos de intervenções, né? E foi associando eles com os resultados, né, de saúde, bem-estar, por exemplo, análise, aí talvez a gente possa mostrar o mapa, Alexandre, o que que você acha Sim, para trazer para eles? Então, eu vou mostrar para vocês, né, o gráfico, né, para vocês entenderem do que a gente está trazendo. Deixa eu... Então, é, isso já quando, pode falar, Alexandre. não, quando você vai colocando aí a Uhum, projeção, né? Só comentar alguns pontos que você falou, né, que são bem relevantes mesmo. Então, quando a gente está fazendo geralmente uma pesquisa hoje em base de dados, a gente faz as buscas por descritores, né? uhum, Então, hoje a gente tem, por exemplo, na Biblioteca Virtual de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, você tem os DESCs, que são descritores em saúde, que são termos que são convencionados, vamos dizer assim, no meio científico, para que você adote em pesquisas como palavras-chave, ou no contexto de resumo, de título, para que quando as pessoas façam buscas nas bases de dados, imediatamente elas localizem, né? Então, isso facilita o acesso àquele tipo de conhecimento específico. Então, a gente não tem convenção nenhuma, vamos dizer assim, no campo da análise bioenergética, no campo das psicoterapias corporais. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa em base de dados, muito do material ou ele fica inacessível, né, e de alguma forma invisibilizado, ou até há uma dificuldade muito grande da gente conseguir publicar em revistas, né, dentro de bases de dados, com descritores que seriam importantes para a gente pela ausência deles. Então, é uma situação que fica difícil, né, para que a gente possa realizar pesquisas na área. Então, o pessoal da BVS está até revisando alguns descritores na saúde, com a possibilidade também de ajustar descritores da análise bioenergética, e, e aí isso fez com que a gente tivesse que fazer, na verdade, buscas manuais, né? Talvez, Clarissa, seja mais uhum. interessante projetar primeiro o sumário, O porque o sumário. sumário tem aqueles gráficos que você já estava se referindo, né? Uhum. Calma aí, eu vou. Que Alexandre, trazem um panorama mais amplo da pesquisa. Uhum. sim, dentro do que você está falando, a gente pode supor que, por exemplo, grounding não seja um destes descritores de saúde que e para a gente é uma palavra tão importante, um termo tão Então, é importante, né? importante. Se a gente Uhum. coloca análise bioenergética em uma base de dados em saúde, a análise bioenergética ela é um descritor técnico de uma pesquisa, de uma área de pesquisa em biologia. Uau! E vai muitas coisas relacionadas a mitocôndrias,
a avaliação, a análise de mitocôndrias, por conta dessa área específica, né? Então, fica difícil muitas vezes da gente acessar os estudos da análise bioenergética. Entendi. Aí você entende como essas coisas a gente vai desaparecendo, né? Então, assim, parece, é uma coisa técnica, mas é algo que, assim, uma pessoa que não conhece análise bioenergética, isso vai, né? Foi o que eu fui percebendo, né? Não sei se o Alexandre concorda comigo, mas a gente acaba desaparecendo no meio de tantas pesquisas, num mundo tão vasto de pesquisas, de artigos que as pessoas vão procurar, né? Aqui é o relatório, né, do mapa de evidências que a gente que ficou pronto, né, que foi feito pelo CABC, né, que foi feito por nós, né, do CABCIM. Então a gente vai ver a gente vai mostrar para vocês o resultado, né, que é o Tem alguma parte específica, Alexandre, que você queira Pode mostrar? descer. Uhum. Aqui é o Acho que esse primeiro gráfico aí fala um pouquinho do processo de busca, né? Que você estava Uhum. se referindo. Mas E, só para dizer fazer referência a isso que você estava falando, né? A uhum. gente fazia as buscas, achava muito material, então você vê lá que a gente achou quase 1.000 estudos, só que quando a gente foi olhar no detalhe, na verdade, esses estudos não se referiam ao campo, né, praticamente. E aí precisou realizar uma busca manual, onde a gente selecionou boa parte do material de forma manual mesmo. E aí, desses quase 1.000 estudos, sobrou, né, sem o manual, 44 estudos, né? E aí, com o manual, foram 56, foram incluídos mais alguns estudos. Então, aqui são os países, né? Também onde que a gente selecionou, né? Também os estudos. Então, a maioria. Acho que tem bastante na Europa, né? E na América, no Brasil também tem uma produção significativa, né? Sobre, enfim, em pesquisa em análise bioenergética, escritos. Eu acho que temos aqui também uma revista, né, latino-americana que tem bastante relatos de caso, mostrando, né, essas evidências. Eu acho que isso é bem significativo para nós, essa revista. E se a gente considerar a nossa comunidade da análise bioenergética hoje no mundo, isso faz muito sentido também, né? Porque o Brasil é o país com mais analistas bioenergéticos, mas a Europa é o continente com mais analistas bioenergéticos, né? Então, faz sentido essa concentração também de estudos lá e a gente tem uma boa representatividade aqui no Brasil. Ahn, Então, aqui são os tipos de estudos, né, que a gente encontrou. E, na sua maioria, né, foram estudos de caso. E, foram relatos de caso, estudos de caso, né, que estamos aqui, né, que é os TCCs, né, que a gente faz, né, nas formações, né, as entregas. Então é o que realmente que são trabalhos mais, né, que tem a ver com um lugar mais subjetivo, né? E para o mapa de evidências, né, assim, eles buscam bastante a meta-análise, né, Alexandre? Você quer falar um pouquinho sobre essa essa forma de estudos? Acho que é. Eu acho que vale a pena falar assim, se a Uhum. gente tem um hábito, né, ou já teve contato, por exemplo, com o Journal do IBA, né, que é a principal, vamos dizer assim, revista técnica, né, do campo, a principal revista científica, assim, do campo da análise bioenergética,
é o Journal, que é essa revista internacional que é editada pelo próprio IBA, né? Há pelo menos aí umas 3 décadas, né? Então, a maioria dos estudos que são publicados lá são relatos de caso, né? São, muitas vezes, inclusive, se eles usam uma expressão de vinheta de casos. Uhum. Então, a gente vê como é muito comum esse tipo de linguagem, né? Quando se busca fazer um mapa de evidências, né? Vamos dizer assim, na sua metodologia ideal, seria trabalhar com o que eles chamam de estudos de meta-análise, né? Que são justamente estudos que você tem já uma avaliação de vários estudos clínicos, né? Então, as meta-análises, geralmente, elas já pegam uma sequência de estudos empíricos e fazem uma avaliação já sistemática sobre esses estudos, né? Então, no campo das psicoterapias corporais e mais especificamente da análise bioenergética, praticamente é inexistente esse tipo de metodologia, né, de pesquisa. A gente acabou achando, na verdade, né, uma revisão sistemática de psicoterapias corporais, né, na qual tinha estudos da análise bioenergética incluídos também. Mas, em linhas gerais, o que a gente tem é muito estudo clínico e estudos de caso, né? Série de casos ou vinhetas. E aí foi basicamente a maior parte do material, ela vem dessa base de conhecimento que a análise bioenergética produz. E aí eu acho que tem um fator nisso que a gente teve que buscar uma ferramenta, né? Porque para medir a qualidade do estudo também, né? Que normalmente que é mais para estudos qualitativos, porque é o lugar que a gente está mais, né? Então teve o nosso mapa foi todo diferenciado. Eu acho que é importante dizer isso, foi diferenciado nesse sentido, também para a gente não perder a qualidade dos nossos estudos como para não perder a qualidade dos nossos estudos, mesmo sendo de uma base fenomenológica, né? Então a gente tentou potencializar também, né, a forma que a gente produz, né? E aí eu vou Isso, continuar mostrando mais um pouco. isso é bem interessante, né, o que Clarissa está dizendo, porque além da gente, vamos dizer assim, fazer uma leitura de cada um desses estudos, para localizar nos estudos, né? Qual era o objetivo dele, a que esse estudo se propunha, né? Em termos de, vamos dizer assim, de trabalhar com algum desfecho clínico, né? Além disso, foi feito também uma avaliação da qualidade do estudo, com base em um instrumento que a gente elegeu que fazia avaliação de estudos qualitativos, né? A qualidade de estudos qualitativos. A gente não tinha como pegar um instrumento de avaliação de qualidade de estudo de uma revisão sistemática, de uma meta-análise, para aplicar em estudos qualitativos. Então, a gente foi atrás desses instrumentais e, e avaliar, então, os estudos que a gente realiza a partir da perspectiva mesmo que a gente trabalha, né? Uhum. Bom, e aí, a partir disso, né, dessas leituras de texto, de todo, né, de poder olhar, né, cada texto, o que que a gente encontrou, né? Eu acho que de intervenção, a gente encontrou intervenção, a gente criou 8 grupos. Eu acho que é interessante também, talvez para vocês entenderem, porque eu acho que é uma língua, enfim, não sei, mas bom, vou continuar aqui. Então, a gente encontrou 8 intervenções significativas nesse estudo, né? E a gente dividiu por esses grupos, né? Que é a intervenção em análise bioenergética individual, análise bioenergética em grupo, o TRE, né? Que é o exercício do trauma, né? Multimodal, que seria misturado com uma outra técnica, o TRE sozinho, psicoterapias
psicoterapia corporal individual e em grupo, exercícios em análise bioenergéticas, que seria o grupo de movimento, eu creio, e o grounding. O grounding, ele é um estudo derivado, né? E a gente, nos estudos que a gente leu, a gente foi encontrando essas intervenções que, vamos pensar assim, que cuidava de, por exemplo, como que associações, né? Como que o ground ajuda na ansiedade, né? E a gente foi percebendo que, né, nesses 8 intervenções, né, a gente fez a partir delas. Ai, fugiu aqui, desculpa. Então, mas só reforçando assim isso que você está trazendo, né, Clarice? Uhum, Ou seja, a gente, dentre as diversas formas que a análise bioenergética pode intervir, a gente acabou criando esses 8 agrupamentos. Alguns desses agrupamentos, de alguma maneira, extrapolam o campo específico, exclusivo da análise bioenergética. uhum, Porque tem muitos estudos que a gente foi entrando em contato que desenvolviam, por exemplo, intervenções da análise bioenergética ou intervenções usando conceitos da análise bioenergética, mas não necessariamente de maneira exclusiva dentro de um contexto de intervenção. Então, a gente passou a considerar esses estudos no mapa de evidências, mas tentando diferenciar do que seria uma intervenção da técnica isolada, né? Que seria, por exemplo, uma psicoterapia de análise bioenergética. Mas aí a pessoa ela está fazendo uma psicoterapia corporal utilizando, né, técnicas ou recursos ou referências da análise bioenergética. Então, a gente foi fazendo esse tipo de consideração. E em relação ao ground, que Clarissa se referiu, a gente, quando começou a fazer as pesquisas, a gente descobriu que tinha um campo de estudos, né, sobre grounding e earthing, né? É um termo que passaram a utilizar, grounding e earthing. Então, grounding, né, enraizamento, earthing, aterramento. Inclusive, é um termo que muitas vezes, nesses estudos, eles utilizam como sinônimos, né? Não fazem uma diferenciação. E aí, isso chamou a atenção da gente, porque eles tinham muitos estudos de caso clínico, né? Com metodologias, assim, bem baseadas em evidência, com resultados sobre o efeito, né? Do grounding, earthing, sob efeitos fisiológicos e de outras ordens, e isso chamou a atenção da gente, porque do mesmo jeito que a gente vem vendo no campo da análise bioenergética uma atualização conceitual, né, de, de várias compreensões assim do manejo clínico, de intervenções a partir das neurociências, né, a gente percebeu também que esses estudos podem ajudar a gente a fazer uma atualização também do potencial do grounding, né? Que é esse conceito também central da análise bioenergética. E a gente resolveu incluí-los, mas fazendo essa referência que são estudos derivados, porque não são estudos da utilização do grounding na modalidade mais do contexto, inserido num contexto de psicoterapia ou de exercícios em grupo, mas muitas vezes é uma prática da pessoa ficar em contato com a terra durante determinado tempo, né? Ou usando até alguns recursos de aterramento, né? Na cama ou em alguns dispositivos da casa para favorecer essa experiência de maior enraizamento e aterramento. uhum. E aí eu acho, vou continuar mostrando aqui. Então, aí a partir disso, né, a gente, deixa eu fechar aqui. Então, a partir dessas 8 intervenções, e aí a gente vai medir também, né, qual é o efeito, né, dessas práticas da análise bioenergética, das psicoterapias corporais, né,
o estudo vai medir o efeito também, né? Que ele vai trazer o positivo, o potencial positivo, o inconclusivo e o não efeito. E aqui são os estudos, né? Então, são 26 estudos que mostram, né, o efeito positivo, né? Ou 38 que mostra o potencial positivo. Então, o mapa de evidências, ele também ele tem esse objetivo, né, de mostrar a efetividade, né, eu acho que é isso que ele traz, né, mostrar a efetividade, da prática da análise bioenergética ou de outras. E a partir disso, a gente montou 3 grupos, né, que é o primeiro grupo, né, 3 grupos é, temáticos, né? A gente separou, né, por grupos temáticos de saúde. Então, o primeiro foi de transtornos mentais e indicadores que vão falar sobre depressão, esquizofrenia, burnout, né? E como que a bioenergética, essa intervenção da bioenergética, ela né, que ela pode, né, como que ela age nesses desfechos de saúde. E aí aqui é um gráfico mostrando, né, que está lá naquele outro gráfico. Por exemplo, o grounding, né, é, no, né, um gestor de saúde vai olhar, ele vai olhar aqui, né, tipo, o grounding e ajustamento social, né, não tem aqui, não. Análise bioenergética individual e ajustamento social. Então, é potencial positivo, né? Que é o verdinho. Então, tem um efeito que pode ser, né, positivo. Então, e aí o tamanho é a quantidade de estudos. E aí tem também para a gente fez um outro grupo que é qualidade de vida, né? E bem-estar. Se você, como a psicoterapia corporal, né, influencia aqui por exemplo, aqui, né, no bem-estar, exercícios de análise bioenergética, o TRE, é potencial positivo, ou o grounding para qualidade de vida é positivo. Então, um gestor de saúde, ou quando alguém vai olhar esse mapa, ele vai entender como é que é a influência da análise bioenergética nesses indicadores de saúde. Então, a gente associa a intervenção com esses indicadores. Então, esse é o Deixa eu objetivo do mapa. fazer um Uhum, comentário nessa tabela ainda. Você pode manter ela, por posso. favor, Clarice? Uhum, Só para fazer um comentário assim, em relação à leitura dela. Então, se a gente olhar a tabela, né, que está focando esse grupo que Clarissa se referiu, né, de qualidade de vida e bem-estar, né, indicadores de qualidade de vida e bem-estar, a gente vai ver lá na tabela 3 que essa é uma tabela que vai marcar os efeitos, estudos com efeitos positivos, né? Então, a gente criou nesse sumário executivo apenas as tabelas que falam dos efeitos positivos, estudos com efeitos positivos, né? E, se você olhar mais abaixo, vai falar dessa qualidade, né, do estudo. Esse MMAT, né, é justamente o instrumento que a gente adotou, e quanto maior a pontuação dele, maior é a qualidade do estudo, segundo a avaliação desse instrumento. Então, por exemplo, quando a gente pega essas piramidinhas azuis aqui, a gente está se referindo a estudos que mostraram efeito positivo para, por exemplo, consciência corporal, né, body awareness, ou uhum, a qualidade de vida, né, ou qualidade do sono, a vitalidade, né, autocuidado. Então,
a gente vai pegar esses estudos piramidais azuis e eles vão dizer que são estudos que mostraram efeitos positivos e eles têm uma boa qualidade metodológica, né? Então, só para entender o conjunto de informações. E aí, se a gente for ver, a gente tem, então, esse cruzamento entre, vamos dizer assim, o desfecho de saúde, que pode ser, aqui nesse caso, autocuidado, consciência corporal, mobilidade, qualidade de vida, né? Então, a gente tem esse desfecho de saúde, a gente tem o tipo de estudo. Então, se é um caso clínico, né? Um estudo de caso clínico, se é um estudo qualitativo, se é um, 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 no caso, né, um estudo clínico, né, um ensaio clínico controlado, né? Então, a gente tem esse, né, ensaio clínico randomizado também tem, e a gente tem também o tipo de intervenção, né? Então, que tipo de intervenção que está se referindo, por exemplo, nesse estudo que foi um ensaio clínico randomizado, e ele está falando que o grounding, né, os estudos derivados de grounding estão se referindo que, através de ensaios clínicos randomizados, eles têm efeito positivo para a qualidade de vida, para a qualidade de sono e para a vitalidade, por exemplo, né? Ou a gente acha também resultados positivos, evidências, né, da intervenção em grupo da análise bioenergética para, né, a bem-estar psicológico, para a consciência corporal e para a vitalidade, né? E por aí vai. E aí, e esse, né, a gente foi apresentando, esse é o mapa, né, a gente fez isso nesses 3 grupos, o último grupo também tem a questões de doenças orgânicas, então, então assim, para você ver, para a gente ver o tamanho de que a análise bioenergética influencia também, né, em diversos campos, né, então, por exemplo, aqui na intervenção, o controle de cortisol, de dor, né, de viscosidade do sangue. Então, a gente foi passeando por todos esses indicadores de saúde. É, pode tirar o mapa ou quer mostrar mais alguma coisa, Alexandre? Pronto, e eu acho que a gente vale a pena assim só referir então, né, que Uhum. nesse sumário executivo, que a gente tem ele disponível no site do IBA, está lá já disponibilizado, né, eles já disponibilizaram link para baixar o mapa através do último newsletter, né, que eles enviaram e tudo mais. Então, você vai ter essas informações. Mas se você quiser mais detalhamento, né, ou seja, eu quero saber que estudos são esses que mostraram um bom resultado para a qualidade de vida ou para depressão. Então, eu posso acessar a próprio link do mapa de evidências, Uhum. né, na Biblioteca Virtual de Saúde, da BIREME, da UPAS. Que aí, se você puder conectar agora, Clarissa, aí a gente já Sim. mostra lá, e aí a gente Uhum. pode mostrar, inclusive, como fazer uma busca rápida, assim, para ter acesso até o instrumento primário, né, que a gente utilizou na pesquisa, que foram os artigos. Então, Uhum. é interessante, ó, quando a gente acessa aqui Calma aí, o deixa eu... link, a gente pode vir aqui nesse ícone de cima, do lado esquerdo, desfechos. Você está Aonde? vendo aqui? Desfechos, ao lado. Ah, sim, sim, sim. Aí, aí você Ok. clica em desfechos, aí, por exemplo, coloca aí, não sei, ansiedade, depressão, ou qualquer um que você acha interessante, né, para a gente pesquisar. Pronto, transtornos de ansiedade. Uma vez que a gente coloca o desfecho que a gente quer, automaticamente o mapa ele cria, né, as informações que estão relacionadas a ele. Então pode ir descendo. Aí ele vai mostrar os estudos que apresentam desfecho para essa questão. Então, dentro É. da técnica isolado, tem estudo,
E Pode essas descendo, né? bolinhas, elas são positivo, né? O resultado. Em grupo com abordagem mista, individual com Uhum. abordagem mista, e você pode seguir descendo. Acabou. Aí agora são os estudos que foram Pronto. estudados aqui, ó. Quando você chega aqui, tem todos os estudos que falam sobre ansiedade. Então, aqui você já vê o seguinte, ó, nível de confiança do estudo, aí já mostra se é um estudo forte, muito forte, né? Hum, Fala de onde está a base de dados dele também, fala do local de publicação. Se você quiser saber um pouco mais, você pode clicar no próprio estudo, e quando clica no próprio estudo, automaticamente abre uma página, né, para a base de dados onde esse estudo está disponível. E aí você tem acesso ao estudo, né, que serviu de base para o mapa de evidências. E aí você pode lê-lo e tentar entender com mais detalhe os resultados, o trabalho que foi realizado para aquela questão específica. uhum, Então, o mapa de evidências ajuda também, né, a qualquer profissional que queira estudar mais sobre algum desfecho específico em saúde, poder fazer esse tipo de pesquisa também mais detalhada e buscar uma literatura mais relacionada ao tema de interesse, além de auxiliar também o gestor, como a gente havia falado já, né, no entendimento do que promete, vamos dizer que é assim, né, aquele tipo de trabalho na área da saúde. Eu acho que é isso, né? O que eu acho que talvez a gente possa, né, trazer um pouquinho também, né? O que que a gente foi observando, né, nesse período do, né, de feitura do mapa, né? O que que a gente foi percebendo de lacunas, né? é, ou de necessidades, né, que a gente precisa trabalhar a partir, né, desse mapa, né? Então acho que a gente foi falando um pouco aqui para vocês ao longo, né, tipo dos descritores, talvez, de indexar nossas revistas, de produção, de mais produção de escrita, de mais, né, da gente produzir mais, né, artigos, enfim, para a gente poder estar mais é, presente mesmo, né? Na busca das pessoas, enfim. Eu acho que é isso. Não sei se o Alexandre quer trazer mais alguma coisa para a gente poder conversar, né? A gente quis mostrar e aí a gente pode debater. Uhum, Acho que a gente pode abrir mesmo, né? uhum. Ouvir aí o pessoal que quiserem comentar também, perguntar, partilhar, enfim. Fale, Lorene. Posso falar? Bom, em primeiro lugar, eu tinha tido um aperitivo lá no Congresso, eu não tinha entendido claramente o estudo, hoje ficou muito mais claro. Eu queria parabenizar o imenso trabalho que vocês devem ter tido para trazer esse mapa, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, favoravelmente, foi que vocês foram em busca de descritores próprios, ou seja, vocês buscaram o trabalho qualitativo, que geralmente não é o mais bem recebido dentro do âmbito da ciência convencional, digamos assim, porque o nosso trabalho é um trabalho muito singular, né? Mesmo um estudo de caso, ele vai muito para o lado da singularidade. Então, no primeiro momento, assim, eu me interessei por esse estudo de vocês, por serem vocês dois as pessoas que eu sei que são estudiosos, competentes e tal, mas eu não tinha o menor interesse nas coisas estatísticas. Então, eu diria que, assim, foi realmente o fato de vocês serem os estudiosos que me deu um interesse por isso. E me surpreendeu muito, quer dizer, eu
queria mesmo cumprimentá-los, né, e fazer duas perguntas, né? Uma, que período está cobrindo esse mapa de tempo, né? Publicações em que tempo, e se tem uma perspectiva de se atualizar isso. Bom, a, a gente não fez uma delimitação de tempo, né? A delimitação de tempo ela se dá mais porque a gente trabalhou com material digital, né? Com publicação digital. Então, existe uma janela aí, né, de produções que não são dessa era digital, então automaticamente ficaram de fora. A gente não vai ter estudos, sei lá, da década de 90, de 80, né, 70, ainda alguma coisa da década de 90, acho que tem, né, mas a mais fortemente mesmo são estudos dos anos 2000 para cá, né? Ah, então, o mapa de evidências ele pode ser atualizado, né? E aí que eu acho que é possível é num futuro, de repente, sim, revisá-lo, atualizá-lo, né? Nessa divulgação para a comunidade internacional, já teve feedbacks assim, né? Tanto positivos quanto feedbacks de pessoas que disseram, meu estudo não foi considerado, né, no mapa. Então, considerando assim todo o desafio que a gente teve, né, de justamente conseguir fazer através de busca manual esse mapa, porque o que que acontece, né? Esse é um grande problema e Clarissa até comentou já assim, né? Mas reforçando, o que que acontece? O Journal do IBA, ele há pouco tempo ele se digitalizou. Antes ele era só impresso, né? Tem 2 anos que ele se transformou online. Então você imagina, né, como era inacessível esse conhecimento para a maior parte da comunidade, né? Se a gente pensa uma comunidade de profissionais de saúde, de psicoterapeutas, né? Então há 2 anos ele se digitalizou, ele ficou online. Só que ainda assim ele não está fazendo parte de nenhuma base de dados, porque a forma como as revistas científicas elas se organizam é que a maioria delas hoje são digitais e elas se vinculam a bases de dados que favorecem as pessoas a buscar aquele tipo de informação, de conhecimento. Então, a revista do IBA ela não é vinculada a base de dados nenhuma, você só acessa ela através do site do IBA, né? Só isso. Aí, talvez a revista mais importante que a gente tem a nível internacional das psicoterapias corporais é o Jornal Europeu, né? O Jornal de Psicoterapia Corporal, que é da Sociedade Europeia de Psicoterapia Corporal e da IUSA-ABP, né? Da Associação Americana de Psicoterapia Corporal. Então, esse jornal também ele é digital, mas só através do site. A base de dados dele é uma base de dados no próprio site, ele não está vinculado a outra. Então, você vê como é difícil, né? Porque a gente tem que entrar no site, tem que olhar, buscar as edições, né? Muitas vezes entrar em artigo por artigo, e é diferente de você simplesmente lançar uns descritores e aparecer aquilo que tem relação, né? Que é como geralmente se faz as buscas em bases de dados. Então, isso é uma situação muito delicada. Então, assim, se houver oportunidade no futuro atualizar, pode ser muito importante, porque vai tornar cada vez melhor o mapa de evidências, né? E aí, assim, né, mais uma vez a importância, por exemplo, da revista, por exemplo, latino-americana de análise bioenergética, que é a FLAB, tem como referência nesse movimento que ela está fazendo agora de procurar se vincular a bases de dados
ela se vinculando à base de dados, como a Latina Index ou a própria PepsiCo, né, que ela está procurando fazer essas vinculações, ela vai ser talvez a primeira revista do campo, né, a nível global, inclusive, que começa a se vincular a bases de dados que estão mais conectadas, né, com a produção científica da área afim, né? Então, isso é uma coisa importante, assim, de ser dito, pelo menos dentro do contexto de pesquisa, de busca por conhecimento técnico, científico, né? Isso ajuda a gente a construir, pelo menos, uma certa visibilidade para as pessoas que buscam. Porque hoje, se uma pessoa chega na Biblioteca Virtual de Saúde, aliás, se ela chega hoje numa Cielo, por exemplo, né, que é uma base de dados que é muito utilizada no contexto acadêmico, da formação das pessoas, e ela vai colocar lá análise bioenergética, vai colocar grounding, né? Ela não vai achar nada. Vai dizer, não tem pesquisa científica na área, né? Se ela for para uma base de dados do CAPES, né, que é uma base de dados guarda-chuva, que pega teses, dissertações e tal, ela possivelmente, se ela tiver paciência, ela vai achar teses e dissertações, mas ela não vai achar o que a gente produz, por exemplo, em nível de livros, em nível de artigos, porque está tudo desvinculado dessa realidade, né? Então, à medida que a gente conseguir fazer essa vinculação, vai ser muito interessante, porque vai transformar mais, dar mais acesso, né, às pessoas à informação e ao conhecimento, e vai trazer também mais visibilidade para o campo. Hoje, se a gente for na BVS e pesquisar sobre análise bioenergética, provavelmente vai dar acesso a gente ao mapa de evidências, né? Então, já está lá. Alexandre, nesse período que você teve lá no BOT, né, você chegou a passar esta mensagem para as outras pessoas, porque é isso, né? A análise bioenergética, eu me lembro quando eu fiz o curso, Gui Tonella já falava isso há 15 anos atrás. Se a gente não tiver essa abertura para a pesquisa, ninguém vai saber do que a gente está fazendo, né? E agora isso começa, mas estas pessoas, né, do BOT, que estão direcionando o nosso caminho, elas também precisam ter consciência disso e vontade política de trabalhar nessa área, né? Então, eu fico interessado em saber se, já que você estava lá até o finalzinho do ano passado, se isso foi parte da discussão do grupo. Guilherme, eu tenho a impressão que eu cheguei num momento favorável, né? Porque eu fui compor o BioT, 6 meses que eu estava compondo o BioT, né? Houve uma vacância no comitê de pesquisa do IBA, né? Que eu, na verdade, nem tinha conhecimento de que existia esse comitê, mas houve uma vacância e, na época, me pediram para assumir, né? Por eu estar também já nessa relação com o BioT, e assumi. E, assim, em linhas gerais, praticamente as coisas que foram propostas foram acatadas, né? E agora a gente Bom, está com esse edital de pesquisa de US$ 35.000, né? De apoio à pesquisa aberto, né? Para quem quiser submeter. E aí, falando um pouquinho assim para Lorena, né? Que assim, eu acho que eu venho de uma tradição, Lorena, que é de pesquisa qualitativa também, né? Meu mestrado foi em antropologia, com estudo etnográfico, meu doutorado foi na educação, em filosofia da educação, né? Tomando como base Reich e Lowen, mas trabalhando a partir de uma metodologia de testemunho. Trabalhei com testemunho. Então, fazer esse tipo de pesquisa e de estudo, na verdade, para mim foi assim, eu me abri para esse tipo de metodologia e linguagem que era muito distante mesmo do meu universo também de interesse, né? E foi essa oportunidade de parceria com o Capsim, porque de fato ali, né, tem que fazer referência ao Ricardo e acho que também assim, especialmente o Caio, né, porque o Caio ele tem um domínio de
muitas tecnologias, né, de informação, assim, tecnologias de inteligência artificial, né, ou seja, de sites que ajudam, né, na construção, na produção, na sistematização de informação, de pesquisa. Então, a gente utilizou muitas ferramentas que eu desconhecia completamente, né? Então, toda a base de dados do mapa de evidência, ela foi sendo estruturada em um site chamado RedCap, que é um site próprio para pesquisa, né? Para a gente produzir base de dados de informação de pesquisa e a partir daí já gerar várias análises sobre as informações que a gente insere lá. Então, atualmente, né, tem muito recurso assim tecnológico que ajuda a gente a gerar informação. É um campo assim que eu tinha pouquíssimo acesso, alguma coisa de ouvir falar, mais do que qualquer tipo de envolvimento. E confesso que muitas vezes nem tinha muito interesse, né? Mas acabei vivendo essa experiência, assim, e assim, gerou um produto interessante, né? Eu acho que a gente está agora, né, falando sobre a possibilidade da gente propor uma pesquisa aí colaborativa, envolvendo clínicas sociais, né, as clínicas escolas e sociais das sociedades, para a gente ver se consegue, por exemplo, construir uma base de dados compartilhada de casos clínicos, né? Porque, por exemplo, a gente conseguindo criar um sistema de informação integrado dos casos clínicos que fazem parte das escolas de formação, a gente pode ter uma base com muita informação clínica e com isso gerar análise, né, de estudos assim muito mais robustas, né? Então, por exemplo, isso é uma proposta que a gente está tentando ver se consegue formular para submeter, né? Para daqui a 10 dias. Puxa Não sei vida. se vai dar, mas a gente está conversando sobre isso. Por quê? Porque, né, é assim, nada contra os estudos clínicos. Na verdade, eu tenho muito mais prazer, a princípio, com essas coisas, sabe? Mas, assim, por que não, né, também fazer uso dessas tecnologias e desses recursos para poder gerar informação que pode também ser interessante para a gente refletir, né, sobre o Informação campo. e acesso, né, Alexandre? Porque o que me deixou muito claro é que esse tipo de pesquisa que vocês fizeram e tal abre acesso para as pessoas. Em primeiro lugar, vai botar esses descritores que ainda não estão enunciados, né? Vai colocá-los dentro dessa linguagem que já é utilizada, né? Eu queria te falar que esse assunto da revista da FLAAB, eu vou contar brevemente porque a gente não conversou. Eu fiquei uns 2 anos afastada do FEMPB, não participando de quase nenhuma reunião. Eu tive muito interesse em participar da reorganização da BVS, que é a Biblioteca Virtual, né, de Psicologia. Mas não aconteceu, né? E aí eu chego na reunião do FEMPB em dezembro, e aí e o indicador PEPSIC, são periódicos em psicologia. Na hora, lá em Brasília, eu escrevi para a Gislene, que trabalha com a revista, e perguntei: a revista está indexada, né? E aí levou um tempo, e agora o Alexandre está trabalhando com isso, e agora eu estou na edição, sou editora da revista por causa da FLAAB também, né? Então, assim, com isso eu estou atestando a importância dessas indexações e tudo mais. Eu acho que alguns aqui já sabem, mas a minha experiência pregressa, antes de eu ser psicóloga, eu fui bibliotecária, eu estudei biblioteconomia, né? Então, eu tenho um amor à pesquisa, né? E à busca de informação, as referências e tudo mais. Então, assim, de forma alguma, eu estava
desqualificando. Mas o que me preocupou é exatamente o que vocês não fizeram, vocês fizeram o contrário. Eu pensei, será que vão botar tudo numa massa só, né? Não, vocês foram lá, singularizaram, valorizaram a pesquisa qualitativa, que é muito valiosa no nosso métier, né? No trabalho de psicoterapia, ainda mais corporal. Então, a partir desse momento que eu soube que não havia indexação, eu agora já estou pensando na revista do IBA, Alexandre. Tem que sugerir que esse pessoal digitalize os números. Ela existe desde os anos 80, a revista, né? Eu tenho para mim que eles digitalizaram até 2005, se eu não me É, engano. É, de agora até 2005, é isso? isso. Mas, gente, está tudo publicado, não tem, o IBA tem dinheiro, como não fazer isso? Agora, encontrar um jeito, você não está mais lá, mas vamos ver quem está para ver se também consegue levar para a indexação, porque é um material muito valioso que tem no journal, né? Então, Sim. é Eu não realmente me recordo agora o motivo por eles não terem feito. indexado revistas anteriores, né? A Uhum, 2005, no caso, 2004 e anteriores. é, Deve ter tido algum motivo para isso, uhum. né? Não sei se talvez a falta de acesso ao arquivo digital ou até físico para digitalizar, não sei, Ah, mas mas deve ter tido eu algum tenho motivo. os exemplares aqui, como que eles não vão ter? Você tem Mas aí, todos aí aí, são né? fotocópias, né? Eu Diferente de não. você já ter um artigo em Word, É, que é muito fácil de você transformar em algo digital e indexado, né? O que tá, esses antigos que não têm uma cópia digital. digital, eles precisariam ser reescritos e depois indexados, né? Sim, é isso, né? Tem cada artigo do Loan nessa época, Tem, claro, entendeu? E de muitos outros, que são maravilhosos. Aliás, claro. eu gostava mais do Judam antigo, né? Coisas preciosíssimas lá, né? Bom, enfim. Mas, olha, me mobilizou, me trouxe uma energia à pesquisa. Agora que eu estou entendendo a pesquisa de vocês, eu queria compartilhar isso. Na hora que eu estava fazendo a pesquisa, que eu ia colocando as informações nesse headcap com as outras meninas, era isso também, né? Tipo, a gente, em toda segunda-feira, essa discussão do qualitativo, quantitativo, como que a gente pode é, enquadrar desfechos de saúde né, numa complexidade que é o ser humano, né? Enfim, a gente foi tentando, né, usar ferramentas. Eu acho que o Cabicim foi muito legal nesse sentido de escutar a gente no que era possível. Mas eu acho que é isso, né? Pra gente, talvez seja mais agradável ler um relato de caso, mas se a gente for pensar no gestor de saúde, ele quer ser prático, né? Ele quer estar ali com a coisa pronta, né? Então, assim, é, como é que a gente também vai se comunicando com esse externo, né? Com essa. Mas eu acho que assim é um conflito mesmo, assim, né? Era era um conflito assim colocar enquadrar os desfechos de saúde quando eu fazia, né? Então é, é isso, né? Tipo essa Porque singularidade, né? De cada. isso, isso que você está falando, né, eu acho que é muito interessante, Clarissa, porque se a gente pega assim, o que que Lowen dizia que era terapia de bioenergética, né? Uhum, Uma busca de uma viagem, uma busca de autoconhecimento, de autodescoberta. Como é que isso se transforma em desfecho clínico, né? Porque assim, o uhum, objetivo da análise bioenergética não é trabalhar com sintoma de saúde de maneira específica, né? Mas hoje em dia as pessoas, né, sei lá, os clientes podem ir em busca da terapia porque quer aliviar a ansiedade, ou porque quer melhorar o sono, ou porque quer, né, ou porque está com depressão, ou enfim,
fatores muito específicos. A gente, enquanto enfim, terapeuta, né, e que tem a nossa formação, a gente sabe que o processo é um processo de autoconhecimento, né? Me lembrei aqui agora de Jaime. Jaime, quando eu comecei a fazer terapia com Jaime, aí Jaime dizia assim, Alexandre, o caminho de autoconhecimento é sem fim e sem volta, né? Então, ou seja, não tem, né, necessariamente um desfecho, né? O desfecho é o caminho de autoconhecimento, é a própria descoberta, mas se a gente vai para o mundo objetivo, as pessoas elas querem respostas, né? Então, esse tipo de estudo, ele ajuda nisso, mas isso não significa que reduz, né, Uhum. o nosso campo a isso. E aí acho que isso tem a ver também com o cuidado que a gente tem que ter ao utilizar, né, o recurso, né? Porque, né, a gente pode simplesmente sair publicizando, né, isso e pronto, né? Tá tudo resolvido e é ótimo. Mas a gente sabe que a questão da psicoterapia ela é muito mais profunda, né, do que trabalhar com um problema de saúde específico. A gente sabe que isso é sistêmico, inclusive, né? Que uma e outra coisa estão conectadas num princípio de unidade funcional, né? Então, é ter consciência disso, mas a gente pode construir um tipo de linguagem de comunicação que possa dialogar também com as pessoas e com os anseios no momento atual. Sim. No relatório no final está escrito, a gente faz uma problematização do mapa no final, né? Sobre isso, né, Alexandre? Dizendo sobre isso, né? Uma pergunta, ele foi publicado só em inglês? Então, o sumário, ele está publicado só em inglês, só que o mapa de evidências, ele está em português, né? E aí, quando você entra lá no mapa de evidências, Clarice entrou, a gente mostrou como faz a busca, né? Mas se você for dar uma olhadinha no mapa, ele também vai apresentar aqui, quando a gente vai para o resumo do mapa, você vai ter informações gerais também, né? Então, boa parte desse resumo que está publicado em inglês, ele de alguma forma está aqui presente também, nesse resumo que a gente tem aqui sobre o mapa, né? Então, tem essa parte do resumo e tem o sobre o mapa, que aí vai falando um pouquinho aqui da equipe também. E E vocês aí, podem passar para a gente essa localização, se, por exemplo, quiserem indicar e tal para alguém? sim, Eu sim. quero ver a edição também. Agora, Eu peguei o, Inglês. o, o relatório e traduzi no Google. Se você joga, traduz direto. Fica em português também, o Não, mas não relatório. é nem só pela uma questão pessoal, é para quem você vai passar, Né? Sim. Vamos pronto. porque... lá. Ah, já Aqui está é o aqui. link, é o Uhum. link do mapa da Bireme, né? Então, o Aqui, ó. arquivo do... Alexandre, travou? Oi. Ah, tá. Pensei Não, que você não, tinha travado, você ficou parado. eu Ah, estava já querendo ver aqui. apareceu aqui para mim. Eu estava querendo ver se eu conseguia anexar aqui o arquivo do... Ah, eu acho que dá para anexar. Deixa eu ver se eu consigo anexar o arquivo aqui também do mapa, que a gente já compartilha aqui o sumário também. Uma outra coisa, enquanto você procura, né, que eu acho que é muito interessante, porque você procurar uma linguagem comum também não te deixa à parte, né? Te inclui. Então, é uma forma de inclusão da análise bioenergética muito valiosa, né?
Então, Isso. buscar essa linguagem comum mesmo. Nesse aspecto, Lorena, eu acho que a gente ainda também tem um desafio em relação ao DSM, por exemplo, exatamente para poder estar próximo de uma linguagem médica, a gente acaba usando as bíblias dos médicos para descrever os casos. Então, é claro que quando a gente fala de ansiedade e depressão, isso todo mundo sabe o que que é. Mas, por exemplo, um dos artigos fala sobre crise psicogênicas não epiléticas. Então, aí já fica muito longe do que é. Muito Eu vejo isso, psicanalistas estão fazendo a mesma coisa. Né? Aquela linguagem que era muito mais próxima da nossa, eles também estão usando o DSM como padrão para descrição, exatamente para poder se abrir para as comunidades médicas. E há isso um ganho e uma perda, né? isso. Tem um meio termo que eu acho que aos pouquinhos a gente vai, a gente, eu digo, a comunidade da análise bioenergética vai conseguir chegar entre usar alguns desses termos, mas também não usar como base, né, um manual psiquiátrico, porque não é a forma como a gente trabalha, né? E isso é um perigo. Poderia vir a ser um perigo. E especificamente essa crise psicogênica não epilética, né? Vocês sabem o que é isso? Não, eu li e falei, eu estou lendo que tem um artigo sobre isso, eu não sei o que que é. Poderia Sabem simplificar? que isso é uma coisa tão familiar para a gente na clínica da análise bioenergética? É tão familiar. E Eu você não vê, tenho. né? Olha o termo, né? Na verdade, são os tremores, né? Os tremores corporais, Fala sério! Por que não pode falar tremores? as vibrações, os tremores corporais, né? Que quando as pessoas elas estão em um estado emocional, né, de alto estresse, alta tensão, tem essa descarga, esses tremores que não chegam a ser uma convulsão, né, mas que o corpo ele perde o controle, né? A pessoa não tem o domínio sobre os tremores corporais. Então, Então, é isso. mas esse, para mim, é um problema, porque quando eu uso a palavra tremor, eu sei que eu estou qualificando algo que eu entendo. Quando eu uso crise, eu estou dando uma certa negatividade a algo que eu sei que no processo do meu cliente é positivo, né? Então, É, é aí que eu acho que existe uma discrepância, né? Comparar sim. com algo que ok, não é não epilética, mas é uma crise, né? Não é uma crise dentro da nossa linguagem, né? Então, eu acho que tem algo que a gente pode refinar nessa área. Mas Sim. aí entra a hegemonia, né, de quem Sim, manda, vem a ah, história do ato médico, vem todas É, essas questões já vistas anteriormente, né? sim. Mas quando eu comecei muito cedo na militância de esquerda, né? E lá eu escutei uma coisa que eu aprendi para toda a vida, que a gente nunca deve se isolar ou se retirar porque a gente cede espaço, né? Então, correndo o risco de que a gente tenha alguma perda com esse tipo de termo, é importante a inserção. E eu sou muito grata a vocês por terem tido esse pioneirismo aí de fazer esse trabalho, né? Acho que agora a gente pode pressionar o IBA para digitalizar todos os journals e tentar ver se alguém no IBA se interessa em indexar. A nossa revista da Flávia, a gente vai fazer tudo possível para todas as indexações, né, Alexandre? Já é um Porque ponto de vamos é sim. muito partida. importante. E aí é interessante, né, Guilherme? Porque a gente vê que a gente tem já uma expertise para, vamos dizer assim, esses problemas de saúde, né? Mas às vezes a gente não tem a possibilidade de dialogar É com isso. outro profissional de saúde, né? E mostrar para ele que a gente tem essa expertise, tem esse entendimento, né?
Uhum. E é muito interessante porque eu tenho uma ex-aluna que ela fez até a especialização em análise bioenergética. Ela foi minha ex-aluna de graduação. Na universidade que eu trabalho, é muito predominante, né, a presença da análise do comportamento, né, de analistas de comportamento. Então, muitas terapias que eles chamam da terceira onda, né, da análise do comportamento, tem muita coisa assim em torno disso. E uma terapia que tá muito em febre agora, né, nesse contexto, é a terapia de aceitação e compromisso, né? Então, essa ex-aluna minha, ela foi fazer uma formação em terapia de acting, eu acho que é o nome, né? Terapia de aceitação e compromisso. Ela foi fazer uma formação. Aí ela depois chegou para mim e disse: Alexandre, você não acredita? Tudo que o pessoal ensina nessa terapia de aceitação e compromisso, a gente já tinha aprendido na especialização de análise bioenergética, só que eles usam outros termos, mas é a mesma coisa, né? Eles se preocupam com vínculo, né? Aí, isso, eles aquilo, tudo, tudo, tudo. Eu falei para eles que isso não é inovação, não. Não é novidade. Mas é isso, né? É uma linguagem que muitas vezes o pessoal coloca, atualiza, né? E cria esse tipo de comunicação mais, sei lá, mais atualizado, né? Com a linguagem no campo médico e da saúde, né? Eu não acho que necessariamente a gente tem que fazer esse tipo de coisa, né? Não sei, não, mas assim, ter algum tipo de comunicação, né, com essas diferenças é importante. Muito importante. Mais razão ainda para publicar os antigos artigos, que já se falava há muito tempo nisso tudo. Mais razão ainda para a gente continuar, né, fazendo para não roubarem a nossa ideia, Nosso então, campo. nosso campo, né? Porque é isso, né? Enfim. Gente, eu acho que tá dando o horário, né? Eu quero agradecer. Ah, não, é o Guilherme que faz, não sou eu. É que eu tô Gente, tá acostumada. dando o nosso horário. Eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos palestrantes Alexandre e Clarissa. Foi de muita valia para a gente, né? E vamos continuar nesse trabalho de pesquisar e entender melhor essa realidade científica que é tão importante para a gente. Obrigado a todo mundo e a gente coloca depois no YouTube a gravação. Obrigado, Grata, Alexandre. gente. Até mais. Grata Até pela presença de vocês. Total. Parabéns. Obrigada. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa boa noite. noite, Boa Clarissa, noite, Guilherme, obrigada. Lorene, Maria, Beatriz, Leon, Tchau, Mônica. tchau. Tchau, Tchau. tchau.